A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estaremos nesse vídeo tratando a respeito do corpo humano. O que é um corpo humano? De acordo com a Bíblia, o que é este corpo que recebemos? Para que serve esse corpo que recebemos? De que ele é constituído? É disto que estaremos tratando neste vídeo. Afinal, a Bíblia ensina que o corpo humano é uma morada, é uma casa, é um edifício. Uma casa, um edifício, uma morada, normalmente é destinada para alguém residir ali, temporariamente ou de forma permanente. Alguém reside dentro de uma casa, a finalidade dela é isso. O corpo humano é também chamado de tabernáculo. Já o tabernáculo, ele é um tipo de casa que tem a destinação própria, que é um ambiente para a adoração. Desta forma, nós já percebemos que o corpo humano é um lugar onde Deus deve ser adorado. Cristo em nós, esperança da glória. Eu virei para vós e habitarei. Eis que estou à porta, bato. Se alguém abrir o coração, entrarei. Então é um lugar onde Deus deve ser adorado, como tabernáculo. Como morada, o nosso espírito reside ali dentro. Dessa forma, vemos que o corpo humano é uma estrutura destinada para a moradia definitiva do espírito do homem, para a residência e também para a residência do Espírito Santo, sendo também um local para adoração, por também ser destinado à adoração por ser um tabernáculo. Esta casa biológica chamada de corpo humano tem vida. A vida do corpo é a alma. Além do Espírito do homem e o Espírito Santo, dentro de um corpo humano poderá haver hospedeiros. Por ser uma casa, pode haver hospedeiros, invasores, indesejável, no caso chamado na Bíblia de demônios. Os demônios também podem infestar uma pessoa. Jesus ensinou que o seu próprio corpo era um templo, vejamos isso. E ele, porém, falava do templo do seu corpo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Então Jesus chamou o seu corpo de templo. Templo é uma casa para adoração a Deus, uma casa para a oração. E Jesus chamou seu próprio corpo de um lugar de adoração. Os apóstolos, Paulo e Pedro, também chamaram seus próprios corpos de tabernáculo, um lugar de casa terrestre. Tabernáculo também falando de um ambiente destinado à adoração a Deus. Eles disseram que ao deixar essa casa, esse corpo, esse terrestre, teria uma casa no céu, uma casa não feita por mão humana, porque o corpo biológico ela teve participação humana, participação do pai e da mãe, que concedeu o DNA para cada pessoa. Já a casa, o corpo que teremos no céu, ela não tem participação humana. Segundo Coríntios 5, 1 e 2, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão humana, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Aqui o apóstolo Paulo falando de deixar essa casa terrena, biológica, que veio do pai e da mãe dele, para estar numa outra casa. O espírito dele deixaria essa casa terrena, que era destinada apenas para morada enquanto ele estava na terra, para habitar em uma casa, em outra casa, em outro corpo. Aqui já vemos que essa casa terrena perdeu a finalidade, deixou de existir. Quando cada ser humano morre, a casa terrena, o corpo se desfaz, vira pó, e Deus dá uma outra casa, uma outra morada para esse espírito, uma morada eterna, indestrutível, uma habitação do céu. Teremos um edifício de origem celestial, uma morada indestrutível. Isso é um corpo celestial, não biológico, não material, de outra natureza. Veja o que disse Pedro, em 2 Pedro 1, 13 e 14, disse: tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, nesta casa destinada à adoração, despertar-vos com a demonstração, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Ia deixar esse corpo, de que forma? Ia morrer, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então o Senhor revelou que ele iria morrer. E aqui Pedro dizendo que ia deixar esse corpo, essa casa. Teremos um corpo espiritual semelhante ao de Jesus. Ter um corpo semelhante é muito diferente de ter um corpo igual ao do Senhor. Observe, semelhança não é a mesma coisa que
algo ser semelhante não é a mesma coisa que ser algo igual. Então, em 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele vier, visível, para fazer o arrebatamento, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele o veremos. Ou seja, aqui a palavra está dizendo que nós seremos semelhantes, não seremos iguais, seremos semelhantes. Jesus disse: seremos iguais aos anjos, né? Quando Jesus falou a respeito de após a ressurreição, na ressurreição seremos semelhantes aos anjos. E aqui, mais uma vez, o Espírito Santo, através de João, está falando que seremos semelhantes ao Senhor quando ele se manifestar no arrebatamento, quando ele vier para fazer o arrebatamento. Jesus ensinou que se um demônio for expulso de um corpo humano, de uma casa terrena humana, e esta pessoa, esta casa permanecer vazia. E o que é permanecer vazio? É permanecer sem a presença do morador mais importante, que seria o Espírito Santo. Se Deus não está dentro dessa pessoa, o demônio vai voltar para essa casa, trazendo consigo 7 espíritos piores do que ele. Ou seja, a casa, o corpo e a habitação para o nosso espírito inicialmente, mas outros espíritos podem habitar dentro de uma casa. O Espírito Santo é desejável, é necessário para que haja inclusive salvação, mas se a pessoa está vazia de Deus, não tem Deus no seu coração, não tem Deus na sua vida, o demônio habita ali. E se expulsarmos um espírito imundo de uma pessoa e ela não correr para os pés do Senhor para se encher do Espírito Santo, encher sua vida do Espírito Santo, demônios podem vir, outros demônios piores. Além de uma pessoa ter 1 ou 8 espíritos malignos, não estamos dizendo que é só essa numeração, habitando nela, ela pode ser infestada, completamente tomada por multidões de espíritos malignos. Vejamos um exemplo de infestação demoníaca. Marcos 5, 9 a 13 diz o seguinte: perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E logo lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro, no mar. E eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Nós vemos aqui que o espírito do homem habita dentro do seu corpo. Pode haver a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitando ali, se o homem desejar, pedir, uma pessoa que vive a palavra de Deus. E pode haver também a infestação maligna. Além do espírito da pessoa, pode ter demônios, né, espírito maligno, 7 ou milhares, como foi o caso desse cidadão aqui que tinha milhares, quase 2.000 demônios dentro dela. Ou seja, a casa, espírito não ocupa espaço. A casa, o corpo humano pode estar completamente tomado de espírito maligno. Vejamos o ensino de Jesus e de Paulo sobre esse assunto. Lucas 11, 13, dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então a pessoa conhece a palavra, sabe da importância, necessidade fundamental de ter o Espírito Santo, senão não há salvação. A pessoa pede batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é concedido, promessa de Deus. Efésios 2, 21 e 23 diz o seguinte: no qual todo edifício, toda casa bem ajustada, cresce para templo santo do Senhor, para tabernáculo, né? Templo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ou seja, uma pessoa, seu corpo, sua vida edificada, ajustada na palavra, vivendo a palavra de Deus, ela vai crescendo para uma finalidade de morada de Deus em espírito. Além do espírito da pessoa, agora tem o Espírito Santo habitando ali. Templo santo, porque o templo é lugar de oração, de adoração, de glorificação, de realização da obra de Deus. O nosso corpo presta a Deus um culto racional, como diz a Bíblia, um culto de adoração, um culto onde Deus habitando no coração, como diz a Bíblia, Deus mora no alto céu, mas também no coração do contrito. Ou seja, a pessoa que é contrita, a pessoa que adora Deus, que tem fé em Deus, que pediu a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo habita ali, Deus habita ali através do seu Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo, a vossa casa, é templo
do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Ou seja, aqui Paulo falando da finalidade do corpo do homem, templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é só um visitante, ele habita ali, tal qual o Espírito do homem habita dentro daquele corpo. Se a pessoa vive a vida que Deus deseja que ela viva como cristão, o Espírito Santo habita, ele não é um visitante, não é uma experiência de vez em quando com o Espírito Santo, é a presença contínua do mais ilustre de todos os moradores que o corpo humano pode receber, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então a finalidade do corpo é casa, morada, e também a finalidade de adoração, de morada de Deus Espírito, de oração, de adoração. Após a morte física, os salvos receberão um outro corpo, um novo corpo, um corpo espiritual que receberemos. É um tabernáculo, uma casa não biológica. Esse corpo atual, humano, é um corpo biológico, mas o corpo que receberemos não tem participação humana, ele é um corpo espiritual. É por isso que Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e a maioria das pessoas fica pensando em casa de parede, de janela, de porta. Deus está falando, Jesus estava falando, era de corpos espirituais que tem lá no céu, em abundância, casas em abundância, porque Deus deseja salvar todo mundo. Então, para cada ser humano que nasce na terra, já existe um corpo espiritual esperando por ele. Só vai se perder essa casa se a pessoa não aceitar o Salvador. Então, ela morre e não vai, deixa esse tabernáculo terreno e ela não vai para o tabernáculo espiritual que Deus tem preparado para ela, porque ela não quis. Mas lá na casa do Pai já tem muitas moradas esperando, moradas espirituais. Em João 14:2 diz o seguinte: na casa do meu Pai, lá no céu, na eternidade, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E aqui encerra a questão. Na casa do Pai, já existe muitos corpos, muitas casas, muitos tabernáculos para a morada do nosso espírito, quando a gente deixar essa casa passageira e morar na eternidade num corpo espiritual dado por Deus. E Jesus disse, se não fosse assim, se precisasse fazer casas, aí eu iria para lugar, mas já está lá pronto, já está lá. Como diz o apóstolo, revestido, desejamos antes deixar esse tabernáculo e ser revestido do novo tabernáculo da nova casa. Os salvos receberão uma morada, um corpo incorruptível e imortal, feito por Deus sem participação alguma do humano. No nosso corpo terreno tem a participação humana. Se Deus ressuscitasse o velho corpo, a velha morada de carne e osso, ficaríamos com duas moradas para o nosso espírito depois da morte. Uma morada que foi ressuscitada e a morada que foi feita sem participação do homem, para um mesmo espírito. Mas não é verdade, é um simbolismo. Enterrou, como é simbolismo também dizer que está dormindo. É apenas uma forma simbólica de dizer que morreu. Os mortos receberão novos corpos, mas um corpo que vem do céu, que está lá na eternidade com Deus. A morada antiga, ela findou, virou pó. O corpo terreno e o corpo celestial são casas, são tabernáculos para a morada do nosso espírito. A casa, o corpo terreno, era para o nosso espírito habitar enquanto estava na terra. Agora, depois que nós deixamos essa terra, passou o nosso período de viver nesse tabernáculo terreno, agora vem uma nova fase de vida para esse espírito. Agora ele vai morar numa casa incorruptível, imortal. Assim, sabemos que o corpo biológico humano, também o corpo espiritual, que um dia os salvos receberão, são moradas, também tabernáculos. Ambos, como tabernáculos, são destinados para a morada de Deus e Espírito, para a comunhão com Deus. O nosso corpo, através do Espírito Santo, já tem comunhão com Deus aqui, mas ainda é uma comunhão precária, porque o nosso corpo ele é terreno, mortal. A alma morre, como diz a Bíblia, perece, deixa de existir. A vida do corpo passa e o corpo volta a ser pó como era. Agora, esse espírito que é permanente, é a única coisa do ser humano que é permanente, a alma e o corpo perece, acaba, sobra só o terceiro elemento, que é o espírito. E esse elemento volta para Deus e lá se salva, recebe um novo corpo espiritual. A Bíblia não fala que quem morreu sem salvação recebe corpo espiritual. Que dá para se entender que quem recebe corpo espiritual é somente os que morrem salvos, porque Deus daria um corpo espiritual para uma pessoa que será lançada no lago de fogo. Não faz o menor sentido isso. Então, o corpo espiritual eterno
tem preparado no céu é destinado aos salvos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram salvos, a paz do Senhor Jesus. Pedimos que deixe seus likes, faça os seus comentários, são bem-vindos. Pedimos que compartilhe o vídeo, ajude a difundir, se inscreva no canal e receberá novos vídeos. Gratidão, a paz de Cristo e até o próximo vídeo.